Olá! Então agora de novo, né? A gente acabou tendo um probleminha aqui de som, mas estamos aqui então, a Dani já tá entrando para que a gente possa continuar aí a nossa conversa sobre como que a Claro tá fazendo para trabalhar com toda a galera e os seus 40 mil colaboradores. A Dani é a diretora de comunicação interna e responsabilidade social. Vai dar certo. E aí agora aconteceu o seguinte, zerou nosso tempo lá no Instagram, então a gente vai ter 1 hora de novo, né, cara? Tá me escutando agora, Dani? Tô te escutando. Olha só, a vantagem. A gente agora tem 1 hora de novo, entendeu? Pra gente Hum, poder recomeçar tudo. Então, assim, ó. Vamos só parabenizar, então, de novo, para o nosso dia da psicóloga, que a gente já falou antes, deu probleminha, então, sim, só para todo mundo saber que as duas psicólogas, estamos muito parceiras de poder estar juntas, né? Voltamos. voltamos. Dani, Acontece. Faz parte acontece. desse novo mundo, dessa nova forma da gente se comunicar, então acontece. Tá todo mundo, de alguma forma, tá passando por isso em algum momento. A gente tava. Você quer fazer a pergunta? Como que você quer fazer? A gente estava falando, então, sobre os canais de comunicação, como é que vocês estão fazendo, e tu tinha explicado que teve uma primeira onda, que foi toda uma onda de cuidado, de carinho com as pessoas, de levar informação séria. Tá, Então, essa isso. primeira onda tu explicou. Tá. E eu queria fazer um ponto que eu acho que é legal contar para vocês, que assim, a gente fazia isso diariamente. Então, era o boletim diário para o colaborador e o book do gestor com a FAQ. Isso além dos áudios, dos vídeos, das pílulas, do portal, várias outras, mas esses dois principalmente focados nisso, né? Boletim Covid, book do gestor Covid, bem focado nesse assunto. Em algum momento a gente mesmo se questionou: será que a gente está over? Será que a gente está comunicando muito? Né? Aquela coisa, porque, né? E aí a gente resolveu fazer uma pesquisa que eu acho que é legal contar isso aqui. E acho que isso é uma coisa importante dentro da comunicação também, né? Que é você medir, você ouvir as pessoas, né? Porque às vezes a gente, opa, acho, mas é legal a gente ir lá ouvir e entender. E essa pesquisa trouxe para a gente uma informação que eu achei muito bacana, e que, na verdade, reforçou uma preocupação que a gente tinha como empresa, como comunicação, que era exatamente essa questão da segurança, né? Por onde o colaborador, como que o colaborador ele está consumindo, aonde? Principalmente nesse momento que a gente vive, muita fake news, muita informação desencontrada. Então, a gente queria entender um pouco isso também, esse comportamento. E aí, isso foi muito bacana. E eu gosto de compartilhar, porque quando a gente fez a pesquisa, a gente se comparou, inclusive, com meios de comunicação externa. Então, assim, a TV, as redes sociais, o podcast, sei lá, o jornal. Então, a gente se colocou como um desses canais. E a gente recebeu como retorno dos colaboradores nesse momento que o principal canal de comunicação sobre o assunto era o canal da Claro. Então a gente ficou em primeiro lugar, a TV aberta veio em segundo lugar. Então isso mostrou para a gente o seguinte, e aí o que eu acho que também mostrou para a companhia, como nesse momento a comunicação era muito importante porque ela ajudava nesse elo de conexão, principalmente num contexto que a gente não conhece, que a gente está em casa, opa, para onde eu vou? Eu nunca trabalhei aqui numa plataforma como essa. Tá todo mundo aprendendo junto. Então, assim, a comunicação é um elo importante nesses momentos, né, de transformação, nesses momentos de crise. Então, eu acho que isso é bacana compartilhar também com vocês, né, com quem está assistindo aqui. A importância de ouvir, de medir, acompanhar, e a importância desse processo organizado, sistematizado da própria comunicação. Então, aí eu contei, né? Veio o assistente. Aí, derivado disso, a gente criou o assistente virtual, que é a Clarinha. A gente começou a trabalhar com o próprio WhatsApp, né? O WhatsApp ajudou muito a gente, tem ajudado muito a gente a viralizar algumas informações. E aí, nisso, a gente já está entrando numa segunda onda. Nessa segunda onda, Helena, a gente percebeu assim, olha, a gente já vem comunicando muito, né, assim, sobre essa questão da segurança, do cuidado e da segurança. Fizemos lives. Então, assim, isso é uma coisa legal. A primeira live que a gente teve para falar do assunto foi com o nosso presidente. Então, assim, olha, no momento que essas coisas começaram a acontecer,
o nosso presidente, junto com o diretor de RH, junto com outros diretores executivos, a gente se organizou e eles foram os primeiros a falar sobre o assunto e como a gente ia tratar o tema. Então, isso também foi importante. A partir disso, a gente começou, então, esses movimentos que eu te falei. A gente usava lives para falar de saúde. E em determinado momento, a gente falou, opa, a gente está começando a entrar numa outra onda, né? Que é a onda que a gente precisa amenizar um pouco. Porque estava tudo muito intenso, as pessoas ansiosas, né? Assim, preocupadas. Lógico que vinha uma preocupação com o próprio trabalho, o que vai ser amanhã. Eu aqui, será que as pessoas estão me vendo? Eu aqui com a minha família, uma rotina nova. Eu e meu marido trabalhando juntos, os filhos, tudo aquilo que a gente está acompanhando. Todos nós estamos acompanhando isso o tempo todo, né? Assim, em todos os lugares. E aí a gente falou, bom, por que a gente não ameniza? Por que a gente também não oferece para o time alguns outros formatos e alguns outros moods, assim, sabe? Outros temas. Por que a gente não começa a trabalhar, inclusive, com eles contando sobre essas experiências que eles estão vivendo? O que a gente está tirando dessa história toda? E aí a gente criou, nesse meio todo, nesse squad, que eu te falei também de comunicação, a News, que a gente chama que é a News Chocorona. Então, até o nome, hashtag Chocorona, sabe? Até o nome foi muito bacana, porque o pessoal se identificou. E aí, ali, a gente tem uma outra vibe. Então, a comunicação é mais leve, a gente trata... Porque, assim, a Claro não parou. A Claro continuou, tem coisas acontecendo. A gente acabou de lançar o 5G, tem coisas do negócio que estão rolando. Então, assim, a gente precisava continuar falando disso também, né? A gente precisava dar boas notícias também. Então, assim, acho que a Chocorona, ela veio com essa pegada das boas notícias, do que estava acontecendo, das pessoas trabalhando em casa de pantufa. Então, assim, pessoal, mandem suas fotos. Quem está trabalhando de pantufa? Aí vinha as fotos de pantufa. Agora, como que é administrar você, seu filho, sua esposa, o cachorro? Como que é? Conta pra gente. Então, a Chocorona começou a ficar mais leve, mais colaborativa, mais divertida. E aí... Tem uma coisa legal que também começou a acontecer, que são, sabe, o pessoal que está assistindo a gente deve usar pra caramba. Sabe esses stickerzinhos que a gente fica trocando no WhatsApp? Então, assim, que a gente morre de rir, que também dá uma leveza às vezes no dia. Não são os emojis, são aquelas pecinhas que a gente vai criando, né, que comunicam. Às vezes comunicam melhor, inclusive, do que o texto, do que a palavra. E aí, a cada semana, dependendo do tema da semana, da campanha, daquilo que a gente estava falando naquela semana, junto vinha o pacotinho na Chocorona, vinha o pacotinho digital dessas figurinhas, desses stickers. E aí, isso começou a viralizar. E, para nossa surpresa, a gente estava medindo também outro dia isso, e eu achei muito interessante, porque acabou virando um veículo também de comunicação. Se você pensar, as pessoas trocam isso o tempo todo. A gente tem mais de 10 mil acessos no álbum de figurinhas da Claro, porque as pessoas vão lá para baixar essas figurinhas para usar no dia a dia com a comunicação. Vai desde coisas singelas, do tipo assim, poxa, como que eu dou parabéns para os meus amigos de trabalho? Eu não consigo abraçar, né? Eu não tenho essa oportunidade. Posso usar o Teams, posso fazer um happy hour? Posso, mas eu quero mandar uma mensagem. Então, desde stickers de parabéns que foram criados. Poxa, Dia dos Pais, eu quero agradecer os pais da Claro. Faz os stickers da Claro com o Dia dos Pais. Fizemos campanhas de voluntariado gigantescas, assim, para apoiar outras causas, enfim. Então, tudo muito conectado com aquilo que a gente estava discutindo na semana ou durante o período. Então, a gente também descobriu essa forma de comunicar. Tanto que agora a gente teve que fazer o certo e o errado, porque aí o pessoal também cria outros stickers. E aí a gente disse, gente, tem os oficiais e esses aqui, porque é a marca, né? Porque é a marca da Claro, enfim. Então a gente se diverte, porque aí vem a criatividade. Então a gente trouxe essa onda, e uma outra onda que eu acho que é importante também aqui compartilhar com vocês é que aí a gente também trouxe o olhar para a saúde mental. Né? Porque assim, a gente começou olhando para a segurança, para a saúde física, mas de alguma forma ali a saúde mental começou a aparecer também, e a preocupação.
Então, junto com a equipe de saúde, foi desenvolvido as lives, que são os conectados com a saúde. Então, lives com profissionais falando sobre isso. E sobre vários aspectos. A saúde mental, mas também, assim, nutrição, dicas de ergonomia, que é um outro ponto super importante também que apareceu. Então, a gente foi criando esse racional junto com o time, com os colaboradores, para a gente ir introduzindo esses temas que também eram importantes, que são importantes. Agora a gente está numa onda que a gente colocou a ginástica laboral. Então, assim, pessoal, por isso, poxa, como que eu me acomodo? Estou na minha casa, não estava preparado. Não, tem jeito, vamos lá. Então, esses movimentos, eles vão acontecendo. A gente tem, eu acho que assim, ouvir, né, como eu disse, é muito importante, porque a gente vê qual é a real necessidade. Não adianta a gente ficar criando também milhões de coisas, acho que a gente tem que ouvir para ver o que é bacana fazer naquele momento, o que as pessoas estão precisando mais naquele momento, né? Então, a gente agora está entrando nessa outra etapa, que já é uma fase 3, né? É que, assim, a gente já tem alguns lugares que já flexibilizaram, então como que a gente faz, como que a gente comunica, o que a gente fala sobre esse momento, da responsabilidade, porque está flexibilizando. Então, assim, muitas coisas. Agora, assim, live super bacana, é uma coisa que entrou na agenda. Vocês estão fazendo a live por um canal da televisão. Então, eu estou na minha casa, sou funcionário, boto lá no canal, acho que era 200 e... Agora tem um outro que a gente usa, que a gente pode fazer... Na verdade, assim, teve um movimento muito legal da própria Claro, até pensando ali num primeiro momento, para cliente e para colaborador, que a gente tem usado muito o canal 500. Para quem é cliente da Claro, se entrar no primeiro canal ali, que é o que fica, né? Todo mundo percebe ali os movimentos, tanto de informação sobre o Covid, quanto de ações, iniciativas que a gente apoia, e as próprias lives ligadas ali ao entretenimento, que foi uma outra descoberta também. Fora isso, a gente tem as lives para os colaboradores. Então, a gente tem tanto a plataforma do Teams, que a gente pode usar, que oferece esse tipo de tecnologia. A gente tem um outro parceiro que também nos ajuda, dependendo da live, da estrutura que a gente precisa para a live. E aí, então, geralmente são essas tecnologias e a gente tem... Agora a gente entrou numa outra onda que é legal, que é bacana, que a gente está começando a usar as lives para falar do negócio também. Então, a gente teve semana passada a Claro Talks, que foi uma interna, a gente teve uma convidada super especial, que foi a presidente da Microsoft, a Tânia Consentino, com os nossos executivos, para falar desse processo, da importância da tecnologia, da inovação, junto com as pessoas, né? Como que é esse movimento. E aí, para você ter uma ideia, a gente teve mais de quase 2.000 pessoas assistindo em tempo real. Porque depois a gente usa tudo isso, salva, e depois isso vira conteúdo também de desenvolvimento, de pílulas de comunicação, exatamente. Então, a gente foi se recriando também. E eu acho que, assim, a gente agora, passando isso, enfim, vamos ver vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, a gente com certeza vai sair diferente e melhor. Com certeza. Queria mandar um beijo Falo bastante, né, Helena? Não, tá ótimo. A Estrela... Queria mandar um beijão para Lilian, que era nossa colega aí. Então, um beijo, ela já mandou o Thiago, né? E o Romildo falou que saudade da reunião de comunicação, né? Que era um momento também que a Claro fazia presencial em todas as regionais, uma vez por mês, o retorno. Então, a gente sempre se preocupava muito em que todos os colaboradores soubessem o resultado do mês anterior. Perfeito. E como está acontecendo essas reuniões? Como é que vocês estão alinhando? Porque é uma empresa que tem um PPLR bacana, que todo mundo quer saber qual é o resultado, a gente torce para que dê tudo certo. Então, nós tínhamos antes, né, na minha época, presencial isso. E agora, como é que tá? As reuniões de comunicação no formato, a gente teve até o início, mais ou menos, desse momento que a gente está vivendo. Sempre foi, continuava sendo desse jeitinho aí que você conhece. Reunião presencial, com a participação dos executivos. Então, nesse momento, a gente está revendo um pouco essa forma de fazer. Então, assim, que tipo de conteúdo, aonde a gente faz, qual que é a melhor estratégia de fazer. Porém, a gente usa outras formas de desdobrar os temas que são relevantes, tá?
Então, a gente tá revendo algumas questões dentro da própria Claro, porque é isso, é um momento também de rever algumas estratégias, mas a reunião, ela continua sendo importante, fundamental, e a gente só trocou por algumas outras formas até para testar, para ver se funciona, enfim. Mas sim, se não for na presencial, vai ser na virtual. Não tem como fugir dela. E eu acho que uma coisa que vem muito na tua fala, assim, é a questão de testar, aprender, ver, medir. Às vezes a gente tem medo de fazer uma coisa diferente porque pode dar errado. Tá, pode dar errado, mas pode dar certo. Então, É. fizeram alguma ação nesse meio do caminho que tiveram que mudar porque não teve resultado ou porque as pessoas não gostaram? Enfim, alguma coisa que tu lembre? Ou algo que vocês acharam que ninguém ia gostar e foi um sucesso? Talvez os stickers, né? Tenham Os sido. stickers a gente começou tímido. Ah, vamos fazer, a gente faz aqui para ação, mas aí o pessoal curtiu muito e aí a gente intensificou. Tanto que outro dia até falaram: será que a gente vai conseguir depois ter um álbum de figurinhas que a gente colecione, até fisicamente, sabe? Aí eu falei: acho que não, gente, agora é tudo digital, brinquei, né? Mas veio até essa ideia. Olha, o que a gente percebe é assim, eu acho que tem uma questão muito da relevância e do conteúdo que você quer tratar. Isso a gente aprende fazendo, eu acho. Porque, por exemplo, nessa questão das lives, a gente começou com uma frequência, os conteúdos eles eram interessantes, essas lives da saúde, sei lá, qualquer, dependente do assunto, tá? Mas assim, de uma maneira geral, a gente tinha uma frequência, por exemplo, 2 vezes por semana. A gente começou a perceber depois de um tempo que era muito. Então, assim, vamos fazer quando a gente tem. Vamos ouvir, entender qual é o tipo de demanda, qual é o tipo de necessidade, a gente faz e aí a gente coloca. Então, assim, você não necessariamente você tem que ter uma live por semana, ou 2 lives por semana. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Porque é isso, é relevância e frequência. Isso a gente tem que sempre ir ajustando. Então, eu acho que isso, e eu acho que esse é um exemplo, assim, nesse sentido que você está dizendo, da gente aprender, sabe? A gente teve um trabalho que eu acho que é legal. Fala. Hã? De poder ir aprender um bacana, legal, bom. É. E tem que ser um pouco assim, né, Helena? Porque eu acho que assim, o mundo está mudando muito rapidamente, né? A gente tem que ter um pouco de. A gente tem que minimamente assumir um risco ali, né? Para ver se a gente. Para a gente conseguir algumas mudanças relevantes, né? Para a gente conseguir fazer. Tem que testar, às vezes a gente tem que testar, não tem como. Não dá para ter certeza sempre, né, daquilo que você está. Não sei se você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Não tô ouvindo Tá? assim. Me fala um pouquinho mais da Clarinha que tu falou e eu fiquei curiosa. A Clarinha foi desenvolvida por um colega que trabalhou com você, trabalha comigo ainda, que foi o João Willo e a equipe dele. E assim, o que aconteceu? Uma questão mais interna nossa. Quando a gente saiu lá, 20 mil pessoas saíram e foram para suas casas, a gente teve que fazer toda uma implementação de sistemas para que as pessoas pudessem trabalhar. Com isso, a gente, obviamente, tem algumas limitações ainda que a gente vai ter que desenvolver, pensar. E aí eu tô falando de limitação em relação à rede, essas né, coisas que a gente não tava. Opa, peraí, tem que acessar um arquivo na rede, tem que acessar um arquivo no portal X que está dentro do servidor da Claro, mas eu estou trabalhando de casa. Então, essas coisas, é mais ou menos disso que eu estou falando. E aí, primeiro, começou por uma necessidade. Então, assim, olha, eu preciso continuar fazendo marcação de ponto, eu preciso continuar fazendo, preciso marcar férias, eu preciso, sei lá, entregar um atestado médico. Então, assim, tinham vários processos que a gente, de alguma forma, precisava dar uma resposta. E aí, primeiro começou com a história do FAQ, mas rapidamente, aí o que eu te falei do arranque, sabe? Assim, ó, rapidamente, não, peraí, a gente pode automatizar isso. Então, a Clarinha, ela nasceu por conta de uma necessidade específica ali, de alguns processos, só que ela foi crescendo. Ela foi ganhando, né, como qualquer robozinho ou inteligência artificial, ela foi ganhando
forma, e ela ainda está nesse processo de aprendizado. Então, tudo aquilo que a gente entende, e principalmente o FAQ, imagina que o FAQ tinha virado sei lá, um negócio de 200 páginas. Não dá. Então, assim, como que a gente cria inteligência em cima disso? E aí a Clarinha veio com força total. Então, os colaboradores, serve tanto para os colaboradores quanto para a liderança, as perguntas mais frequentes, os processos, e aí a Clarinha ajuda e dá essa agilidade. A Clarinha é uma inteligência artificial aí ajudando no momento exatamente. de Exatamente. O Gonçalves de Freitas me mandou uma pergunta aqui, querendo saber qual é o tamanho da estrutura da comunicação interna. Quantas pessoas são? Como é que é a equipe aí? A gente tem uma equipe, você sabe que eu nunca lembro esse número de cabeça, então eu vou falar aproximadamente, tá? Porque como eu tô com a equipe toda lá de comunicação, a responsabilidade social, às vezes mas assim, a gente tem aproximadamente 20 pessoas, assim, tá? Fazendo comunicação e acho que é isso, mais ou menos 20 pessoas. Tá, não. Então tá respondida a pergunta, porque ele me perguntou antes na outra live, que caiu, e agora perguntou de novo. Perguntou de novo. Gonçalves de Freitas, são 20 pessoas, mas para um percentual grande de gente, Sim. né? Então, às vezes. 40 mil. Mas Onde é que tu trabalha, Gonçalves? Nos conta aí que a gente também quer saber. Outra dúvida, que história é essa de drive-thru para os clientes? Como assim? Olha, teve uma coisa muito interessante, né? Que, de novo, eu gosto dessa palavra do acelerar, né? A gente falou, meu Deus, olha quanta coisa a gente também consegue fazer num período tão curto, né? Quando as lojas começaram a fechar, as nossas lojas físicas, por conta dos decretos, das cidades, enfim, a gente trouxe, na verdade, assim, um primeiro momento, fechou as lojas, traz todo mundo e avalia como faz com as pessoas e tal. Com isso, os canais remotos de venda, então o próprio televendas, toda a parte digital de vendas, isso ganhou uma relevância diferente da relevância quando você tem uma loja física. Então, esse foi um primeiro canal que conseguiu ali atender e também se reinventar em vários processos para agilizar essa venda, principalmente porque é um serviço essencial. Então, a gente continuou vendendo, atendendo, fazendo manutenção e tal. Aí, o que aconteceu? Começou, dependendo aí da cidade, abria, fechava. Abre para, né? Então, assim, imagina toda essa logística, essa dinâmica e tal. A equipe de vendas falou, e aí alguns shoppings começaram a ter esse modelo de drive-thru. Então, o que acontecia? O cliente ligava para a loja, falava, olha, eu preciso disso, disso, disso. É um chip? É um aparelho com chip? Independente do serviço. Marcava a hora e ia para o shopping, ia, claro, né? Ia até ele, a pessoa da Claro devidamente... Montada. Exatamente. Ia até ele e fazia a entrega no carro, né? Como o drive-thru do McDonald's, quando você entra lá e pede o seu combo, o seu lanche. Então, assim, eu nunca parei para pensar, isso que eu acho que é bacana quando a gente olha com um olhar otimista para tudo isso que está acontecendo, de novo, falando do mundo corporativo. Sim. Nunca parei para pensar que a gente ia vender drive-thru, entendeu? Assim, são coisas muito... Eu falo, gente, assim... Então, o ser humano é capaz... O ser humano, ele tem uma criatividade, né? Que é sensacional. Então, essa foi uma das coisas que surgiram. Agora, algumas lojas já voltaram e as coisas estão funcionando já dentro de uma certa normalidade, né? Então, mas a gente teve que criar esse formato. Olha quem que acabou de entrar, Débora Santana. Débora está em Salvador, Helena. Olha só, coisa boa, saudade de ti, uma guria muito queridona. Pois eu acho que essa capacidade, assim, de se reinventar, de criar novos produtos, de criar, enfim, toda a questão da comunicação que tu tá trazendo, né? Chamar o presidente para falar, é uma coisa que já se fazia na Claro, mas agora num outro formato, envolver mais as pessoas, né? Eu acho que isso é importante e tem formas de fazer isso sem ter custo. Daqui a pouco a pessoa pensa, poxa vida, mas a minha empresa não tem Teams, daqui a pouco não tem... Bom, mas vamos fazer uma live convidando todo mundo, vamos poder simplificar isso, né?
É. Não, desculpa. Não? Não, eu ia falar, e que tem tecnologias que são free também, dependendo da empresa, que no caso da Claro a gente tem, né, na verdade, essa parceria com a Microsoft. Mas, assim, tem plataformas que você consegue fazer essas reuniões virtuais, essas lives, que são plataformas gratuitas e você pode usar, né? Então, isso é bacana. Isso que você está trazendo é muito importante. A gente tem a ferramenta, a gente usa, a gente também está aprendendo, a gente também está desbravando a ferramenta, né? E a gente tem usado muito. A própria comunicação, junto com a nossa equipe de TI, por exemplo, ela vai desbravando. Opa, aqui, ó, acabamos de descobrir tal coisa, dá para fazer. Porque a gente também, é isso, a gente está aprendendo fazendo, né? A gente não implementou para depois aprender, para depois fazer. Geralmente esse é o processo, né? Você implementa, você sensibiliza. Não, vamos todo mundo, tá aqui, a gente vai aprender fazendo. E tá funcionando também. É possível também. Eu lembro de uma convenção, quando a NET ainda começou a crescer muito, a gente precisava mostrar para os gestores que a empresa estava grande, então a gente alugou, lembra aquele transatlântico e a gente fez Lembra? eram 1.500, não, acho que eram 3.000 pessoas e a gente então queria botar todo mundo no mesmo barco, literalmente, com o seu esposo ou com a sua esposa. E foram 3 dias, a gente foi para Búzios, Ilhabela e saiu de Santos. Então foi muito bacana isso, mas eu lembro do discurso do Félix, que era o nosso presidente na NET, que hoje é presidente da Claro, e que ele dizia que a gente tem que ter garra. É isso aí. E depois teve a convenção comercial, e aí a Roberta Godoy e o Márcio fizeram o Gato Félix, né? Porque o gato era o Félix fazendo assim, porque realmente é um presidente extremamente presente, né? Que bota a mão na massa e ele dizia, gente, resolvam o problema. E é isso, esse papel da liderança é muito importante. Acho que ele é uma pessoa que inspira também, e ele tem isso, né? Essa veia de resolução, de fazer as coisas acontecer. Eu acho que teve uma coisa muito bacana que aconteceu nesse processo, quando a gente fala de liderança, que eu gostaria de citar, né? Uma que, logo de cara também, a gente criou um comitê de crise. Então, isso também foi muito importante, né? Então, a gente tinha um comitê que se encontrava todos os dias, às 17 horas, para discutir o que está acontecendo, para onde a gente está indo, como a gente está indo nesse período. E a liderança participando disso, e ele participando junto com os outros CEOs que também representam a Claro e a Embratel, né? A gente tem essas 2 grandes unidades de negócio. Então, assim, esse comitê foi muito importante. Esse comitê, ele também trouxe uma coisa que eu acho que é legal compartilhar, que é a horizontalidade em alguns momentos que você precisa de uma agilidade maior para a tomada de decisão. E isso também tem a ver com comunicação, né? Aí eu estou falando de fluidez. Não estou falando de veículo, não estou falando de canal, mas estou falando de como isso acontece no dia a dia. Também, né? Exatamente. Então, isso também foi muito importante. Ele participando, ele liderando isso junto com todos os outros executivos. Esses comitês, eles foram fundamentais, porque as coisas iam acontecendo e a gente ia acompanhando em tempo real, né? Então, aconteceu aqui, a decisão foi tomada, a gente comunicava. Então, né, isso aqui é para comunicar? Comunicava. Ó, isso aqui é liderança? Então, esse processo também ajudou muito. Essa horizontalidade também. E teve uma outra coisa que eu acho que é legal também compartilhar, que foi o seguinte: a nossa liderança estava vivendo, e aí não é uma questão da Claro, é uma questão do mundo. A liderança estava vivendo esse momento pela primeira vez, nesse período da história que a gente vive. A nossa geração toda, né? A nossa geração, exatamente. Aí, assim, tá bom, como é ser líder mesmo? Como é? Que assim, a gente tem um desenvolvimento, uma carreira, a gente recebe uma carga de formações, de boas práticas dentro de um universo mais, entre aspas, aí, mais controlado, que é o que a gente estava acostumado. A gente ensina as pessoas a dar feedback presencial. Exatamente. Pelo computador, pelo amor de Deus, né? Gente. Como é? E aí, isso também foi uma preocupação que eu acho que foi muito legal. A Claro desenvolveu um programa de desenvolvimento para liderança
momento da pandemia, momento da crise. Então, assim, há vários assuntos, inclusive feedback, né? Vários temas foram tratados, foram 8 módulos. E aí eram módulos com live, por exemplo, direcionada para liderança. Depois eu tinha ali uma mentoria, eu tinha formação em EAD. Então, assim, eram vários podcast. Então, assim, eu tinha várias formas de comunicar aquele tema e de desenvolver e treinar aquele líder. Então, isso também foi muito rico, porque é isso, tá bom, como que eu faço? Também fui colocado em casa, também tô ali na situação, né? Então, essa também foi uma preocupação, pensando na liderança e no desenvolvimento, que eu acho que fez muita diferença. Sim, porque o líder também tá ansioso, ele também tá com filho, filha, sei lá eu, quem dentro de casa. Então, às vezes, sabe que no início, quando tudo aconteceu, as pessoas falavam muito assim, meu gestor não me entende. E os gestores diziam assim, mas a minha equipe não me entende. E tava todo mundo no mesmo barco, mas até com vergonha, talvez, de dizer, tô perdido. Tá Exatamente. difícil, né? Se vulnerabilizar, porque é isso aí mesmo. Agora a gente já tá mais acostumado, né? Já tem live que entra, que sai, que volta de novo. Nossa. Tá tudo bem, né? A gente fez uma coisa bacana também que você me fez lembrar aqui, que eu não tinha comentado. A gente fez todo um trabalho dessas dicas de trabalho remoto. Então, também foi uma parte dessa comunicação, uma parte de todo esse momento que a gente está vivendo, são essas dicas de trabalho remoto. Então, assim, às vezes coisas muito básicas. Gente, vamos tentar estipular ali um horário do almoço? Porque não é porque você está na sua casa ou na plataforma que você está o tempo todo disponível, né? Você tem a sua hora do almoço, você tem lá os seus 15 minutinhos. Porque, num primeiro momento, era uma reunião atrás da outra. Das 8 às 9, das 9 às 10, das 10... Opa, peraí, vamos lá. Combina com o seu time. Qual que vai ser qual que é o... vamos combinar aí de meio-dia e 30 às 13h30, mais ou menos um horário ali de pausa? Beleza, vamos respeitar? Que horário que você começa? Porque assim é isso, né? E às vezes é inconsciente. Você tá no negócio, tá querendo resolver, você tá aprendendo nesse... Quando você vê, você tá mandando WhatsApp fora do horário de trabalho, você tá... Porque aí você também tem que tomar cuidado. Tudo vira online, tudo né? Então, assim, essas dicas de trabalho remoto também são muito importantes e a gente faz isso com muita frequência. Toda vez que tem um boletim, tem uma dica de trabalho remoto. Horário, parada, tem várias diquinhas ali interessantes. Até na própria plataforma, sabe? Tem várias coisas ali que a gente consegue usar para ajudar nessa organização também, nessa agenda, né? Nessa forma de trabalhar. E o pessoal que tá vindo em casa, assim, os técnicos são os amores. Outro dia eu pedi entrei em contato com a central, para o técnico vir aqui ver, revisar tudo. Aí falei com o Anderson, falei com o Denilson, falei com o pessoal para dizer que eles iam vir aqui. Gente, super assim, com máscara, com propé, super higienizado, bota a mão Gel. assim. A gente vê que estão entrando na nossa casa, mas estão tendo todo um carinho. Isso é uma coisa que a empresa sempre teve, né? É uma empresa que entra no nosso quarto. Quantas pessoas entram no nosso quarto? Que é um lugar super íntimo, né? Então, é uma empresa que entra no quarto e que também tem que ter esse respeito. Então, e as pessoas, eles só vão respeitar esse cliente se eles também se sentirem respeitados enquanto colaborador. Então, esse trabalho todo, Dani, que tu está falando, foi semana retrasada que aconteceu isso. Eu senti o gostinho, sabe? Que bom. Fico feliz. Porque é bem isso mesmo. É o que a gente acredita, é o que a gente fala, né? Acho que tem a ver com valores, com jeito de ser. Acho que isso é uma coisa que não se perde por esse momento, né? Muito pelo contrário, você reforça, você continua falando da importância disso. E eu fico feliz, porque eles estão sendo... A gente tem tido um cuidado muito grande com essa turma, né? É uma turma que está ali na linha de frente, é isso que você está falando, né? Então, é fundamental. Como é que hoje vocês estão fazendo a comunicação com os técnicos, que são essas pessoas que estão na rua? Tu falou do WhatsApp, e eu sei de algumas empresas que têm um preconceito de usar o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho. De trabalho. O WhatsApp pode, daí como é que acontece? Todo mundo faz, porque é assim, né? Quando a empresa diz que não pode fazer uma coisa que faz parte da cultura, a gente faz. Então, o grupo do WhatsApp, o gestor lá faz com a sua equipe, não pode, mas faz.
e tu trouxe não, que é uma coisa que vocês estão usando de É, forma... não, vou até corrigir, não é institucional. Não é, tá? Não é uma ferramenta institucional. Porém, é uma ferramenta que facilita a viralização. Então, assim, nesse momento, inclusive o próprio Teams, ele tem uma forma ali da gente. A gente pode até. A gente pode levar esses grupos para o Teams, mas é um processo de aprendizagem. Então, Tá. nesse momento que a gente está vivendo, a gente acabou usando, mas até mais para liderança. Não é um canal oficial que eu falo com todo mundo, tem uma linha, aqueles grupos de transmissão. Não, tá? É muito mais numa viralização, numa comunicação de uma data, uma orientação mais rápida, mais ou menos nessa linha. Entendi. Já com os técnicos, o que a gente faz? Os técnicos, a gente usa muito as próprias ferramentas de trabalho, porque ele consegue receber as informações dentro dos próprios celulares e dos sistemas. E tem uma equipe também dentro da área técnica que ajuda a gente nesse desdobramento da comunicação. Seja na comunicação corporativa que ele precisa receber, e ele recebe em todos os canais. Esses canais online que eu estava comentando, ele recebe. Mas, além disso, ele precisa receber comunicações que estão ligadas a esse dia a dia dele, que é diferente daquilo que eu recebo, porque eu estou aqui na minha casa. Então, esse tipo de comunicação é preparada muito junto com esse time focado ali na equipe técnica. E eles usam muito o treinamento de um ponto para dar essas comunicações, que é aquela reunião rápida, que você orienta, que você comunica. Outra coisa que tem dado muito certo com eles são os vídeos. Então, assim, a gente tem séries, por exemplo, com a nossa médica do trabalho, com ergonomia, com orientações, e aí são séries especiais para eles, que eles recebem, que é uma orientação específica para eles. O restante da comunicação, que é tudo aquilo que eu comentei aqui com vocês, eles recebem também. Eles participam, colaboram. Então, aquilo que é muito específico, que é muito técnico, a gente tem esse cuidado adicional. Entendi. Não, e obrigada por fazer a correção ali, porque eu imaginei que daqui a pouco vocês estivessem com mais uma ferramenta, mas até porque assim, todo mundo tem telefone dentro da... É um grande paradigma, eu acho, ainda, que a gente está vivendo, né? A gente tem discutido isso dentro da Claro, porque assim, não é institucional, não é uma ferramenta institucional, porém as pessoas usam. Por quê? Porque está no dia a dia das pessoas, no comportamento. Então a gente estava discutindo isso. Eu falo com o meu time pelo WhatsApp, né? Também. É isso, a gente fala. Tá bom, então como que a gente faz, ou como que a gente propõe uma nova forma de fazer? Falando como uma ferramenta, aí sim, institucional, corporativa, exatamente. Mas eu acho que tem uma discussão muito rica em cima disso, porque passa pelo canal, passa pelo comportamento, passa pela cultura, pela facilidade, né? Então, de fato, a gente também está discutindo isso. E tem algumas pessoas, inclusive, que o seu celular não tem mais nem capacidade para botar mais um outro aplicativo. Então já está ali. Então, é a realidade. É verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa. Esse comitê de crise no início lá se reunia todos os dias. Qual é o trabalho do comitê de crise hoje? Qual é a frequência que vocês estão se encontrando? É a mesma? Diminuiu? Não, a gente começou todos os dias. Aí acho que acompanhou muito essas ondas também que eu comentei com vocês. Agora a gente conseguiu chegar, a gente foi para 3 vezes por semana, depois 2 vezes por semana, e hoje a gente consegue se encontrar 1 vez por semana. A gente tem todo o escritório de projetos, que são os PMOs, que cuidam disso, que cuidam de todas as frentes. Quais são as frentes que se apresentam, quais são os temas que a gente vai apresentar e que a gente vai discutir, e quais são as tomadas de decisão. Então, tem toda uma organização do que precisa ser falado, do que precisa ser discutido ali no time, e quais são os encaminhamentos para que as coisas andem, né, e evoluam. Então, é muito rico, mas ela foi diminuindo conforme também a gente foi avançando, né? E legal isso de agora vocês também estarem olhando essa nova etapa da leveza, de levar uma comunicação mais alegre, do show corona, para todo mundo também se dar conta que é o que a gente quer, né? Acabou de entrar aqui a Renata Costa, que também era da minha época, da tua época. Eu lembro da Rê! Nossa, quanto tempo! Lembra? A Rê cuidava de Porto Alegre, depois cuidava de todo o interior, uma queridona aí, e que agora está na carreira solo, com a parte de psicologia clínica, atendendo bastante a questão de doenças do trabalho, síndrome de Burnout e outras coisas. Então, a Rê está muito legal com essas coisas. Bom saber.
Na parte da liderança, tu falaste desse curso que foi dado, do desenvolvimento, como é que vocês estão trabalhando hoje no desenvolvimento dos gestores, nesses, na informação e também na capacitação da sua vida, do seu dia a dia? Segue igual, mudou? Assim, normal, o que a gente criou diferente foi esse book, que eu comentei, o book do gestor, que continua, a gente continua atualizando, continua trazendo as informações e mescla. Agora não são só informações ligadas ao Covid, isso foi mudando, a gente foi acrescentando outros assuntos que também são relevantes, importantes, então o book é uma forma. A gente tem as lives, como eu comentei, e o desenvolvimento, ele veio por conta desse programa dos 8 módulos. Agora, vida que segue. Então, assim, por exemplo, a gente agora está numa fase de compliance, daqui a pouco entra LGPD. Então, a vida foi entrando, depois daquela primeira onda, a vida foi entrando e voltando. Tenho esse bloco aqui que é continuar falando sobre o tema, mas eu tenho um bloco que é a empresa continua fazendo o que precisa ser feito. E aí eu acho que isso está sendo interessante. E a gente tem alguns momentos diretamente com esses líderes, dependendo do assunto, dependendo do tipo de mobilização que você precisa, de engajamento. Então a gente faz alguns trabalhos direcionados para eles, né? Mas usando praticamente os mesmos canais. Depende muito do assunto e do tema, né? Eu falo sempre, né, que pensamentos otimistas e emoções positivas curam tanto quanto remédio. Então, também a gente se dá conta que precisamos levar outras coisas. Não dá para vocês continuarem, né, na mesma informação, no mesmo peso de informação lá do início. As pessoas querem ver outras coisas, cansaram disso. Sim. Então, acho que a gente também tem que ir acompanhando. Eu gostei que tu dividiu em ondas, é interessante. Uhum. E eu quero te aproveitar também, já que tu está aqui, vamos falar um pouquinho de responsabilidade social. Vamos. Né? Como é que está o Instituto Claro? Como é que foi que ele surgiu? O que vocês estão fazendo? Isso, o Instituto daria uma outra live, porque também é uma outra paixão. A gente faz uma outra live. O Instituto Claro, ele tem 19 anos, Helena. Só que, lembrando, a gente vem de uma história de união de 3 empresas, né? Então, assim, como Instituto Claro, para a gente também fazer um recorte no tempo, a gente está falando de 4 anos, mais ou menos, 4 anos e pouquinho. Que aí já vem dessa unificação das 3 marcas, dos projetos. O que vale aqui? A gente tem 2 grandes pilares de atuação: educação e cidadania. E aí, quando eu falo de educação, eu estou falando desde a educação formal, do ensino básico, do ensino fundamental 1 e 2, por exemplo, a formação de jovens na universidade, a formação de jovens para o trabalho. Uhum. Então, assim, a gente tem uma diversidade dentro dessa atuação na educação. Já em cidadania, a gente tem programas mais ligados ao desenvolvimento humano. Então, a gente tem programas tanto para os colaboradores, isso eu acho muito legal, quanto para a comunidade, né? E aí, esse ano, e tem uma coisa legal também, que eu acho que eu não comentei, que é alguns programas desses todos que eu estava falando da comunicação e da estratégia, na verdade, da Claro, muitas coisas como lives e esses momentos que eu falei, a família também participou, tá? Porque dependendo do assunto, vou falar de saúde mental. A família está aqui junto, assistindo junto. E isso aconteceu muito com os programas de desenvolvimento humano também da Claro e do Instituto. Então, agora, recentemente, a gente teve que relançar um programa, porque ele era presencial e a gente foi para o formato online pela primeira vez. Isso foi muito legal, porque abriu para todo o Brasil, então teve uma integração entre as cidades, isso também é bacana, que a gente aprende também com esses movimentos, que é um programa que chama Assume. Ele fala muito de superação constante, equilibrada, pessoal, tem muito a ver com essa coisa da inteligência emocional. E é um programa que foi idealizado lá no México e que a gente faz aqui no Brasil há 10 anos. E esse ano a gente teve que ir para o digital, porque a gente não ia deixar de fazer, principalmente um assunto como esse. Exatamente. O que a gente fez? A gente abriu o Assume para colaboradores e familiares, né? Então, esse é um programa que está dentro do guarda-chuva de responsabilidade social, porque ele não está ligado diretamente a indicadores de performance.
Ele está ligado a essa visão holística, a essa visão de todos os aspectos da sua vida. Então, tem algumas diferenciações nesse sentido. E muito fortemente agora, nesse momento, até porque acho que daqui a pouco a nossa... que acho que vale contar, nesse momento da pandemia, a gente também fez um trabalho muito forte com o nosso programa de voluntariado. A gente se associou à CUFA, que é a Central Única de Favelas. A gente fez um trabalho junto com os nossos voluntários, e aí a gente arrecadou uma grande doação. Acho que foi uma das doações históricas, assim, da gente, da Claro, do Instituto, para as mães. Em quê? Uma doação em dinheiro, diretamente para a CUFA, né? E esse dinheiro, ele vai para as mães das favelas. Então, era esse projeto que o Daniel estava postando no um dos projetos, E aí, assim, a gente criou um portal, tanto o colaborador, cliente, parceiro, a gente colocou no canal 500, a gente fez campanhas, porque o programa ainda está no ar, e quem quiser doar, inclusive, eu convido lá, é www.mãesdafavela.com.br/claro. A pessoa entra, vai direto pro canal de doação, doa. A gente já arrecadou um volume muito bacana, que a gente, inclusive, amanhã vai ter uma live de voluntariado para os colaboradores para contar o resultado, então não posso antecipar aqui ainda. Mas foi bom. Foi muito bom. E são as mães que recebem esse valor dentro das favelas em todo o Brasil. É um valor de uma cesta básica, mas a gente preferiu dar em dinheiro junto com a CUFA, porque tem um trabalho ali que daria também uma outra live bacana, que é a autonomia da mulher. A liberdade dela dentro da família dela, entendendo qual é a realidade, comprar aquilo que ela realmente precisa. Então... Sabe, a Natura tem isso muito claro, são os 3 P's, né? Prosperidade, propósito e pertencimento. São os 3 P's da Natura que eles trabalham justamente com as suas revendedoras. Pela preocupação de dar essa autonomia, que daqui a pouco, pô, eu quero comprar um sapato para mim. Se eu não tenho nada para comprar, eu fico realmente muito dependente, e toda a questão da violência, né, que também acaba acarretando. Então, essa autonomia, que daqui a pouco pode ser pequena, mas já é alguma coisa que a pessoa pode comprar com o seu trabalho. Exatamente. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. A gente ainda vai apoiar até o fim da pandemia. E até onde eles estiverem com o projeto, a gente vai estar junto. E fora as iniciativas locais. Porque aí, depois disso, depois desse grande movimento que a gente fez, os nossos voluntários também se organizaram nas regionais para abraçar causas locais, né? Então, a gente também tem esse grande movimento. E amanhã a gente vai fazer uma live para os nossos colaboradores. Amanhã é o Dia do Voluntário. Olha só. E a gente vai fazer uma live junto com o Celso Ataíde, que é o fundador da Central Única de Favelas, e o Daniel Barros, que é um dos nossos grandes voluntários, né? Ele é um grande mobilizador de gente, então ele e o Celso Ataíde, a gente vai falar com o pessoal. O que eu vi foi no LinkedIn do Daniel Barros, ele estava colocando que já tinha arrecadado não sei quanto, mas acho que foi da outra vez da arrecadação. Ele faz várias, ele participa de várias, ele é super engajado. Que legal. E no que o colaborador hoje pode estar fazendo, ou no que a gente, que é cliente, claro, tem alguma coisa para contribuir? Como que a gente pode estar dentro do Instituto Claro, apoiando, ajudando, enfim? Se quiser ajudar na causa, eu acho que agora, nesse momento, a maior ajuda que a gente precisa ainda é para o projeto Mães da Favela, que é aquele endereço que eu passei. Então, se você, cliente, colaborador, continuar ou quiser apoiar, eu ainda falo desse projeto porque as favelas, elas ainda são... Ainda não, né? É até meio... As favelas, elas estão sofrendo muito, né? Acho que essa desigualdade social, ela também foi alçada aí para um outro olhar, né? Então, eu acho que ainda pediria para apoiar e para participar dessa iniciativa junto com a gente. Entra para poder ajudar. O endereço é www.mãesdafavela.com.br/claro. É um site, mas lembrando que a doação ela é diretamente para o Mães da Favela. O /claro é porque a gente está contabilizando a nossa força. É só para a gente saber o quanto a gente está fazendo. Mas a doação não passa por nós, vai diretamente para
para a Central Única de Favelas. E E eu acho acho que que essas mães precisam muito. com certeza, acho que essa ajudar na prosperidade e essa questão de ter dinheiro também é diferente, né? Uma coisa é eu ganhar uma cesta básica que vem, sei lá, alguma coisa que aqui em casa a gente nem consome. Outra É, coisa é tu me dar autonomia para que eu possa consumir, enfim, aquilo que é uma demanda. é isso. Quando tudo começou a função da pandemia, eu acho que a Claro foi uma das primeiras empresas a já comunicar à sociedade que tinha aumentado os planos das pessoas e que não ia ter custo. Tu pode nos contar como é que foi isso, assim, que era uma coisa que eu queria ter te perguntado nosso tempo, ainda temos 10 minutinhos, porque a gente Tá. estamos no saldo agora. Mas como é que foi isso? Porque isso também é responsabilidade social, Sim. olhando o Brasil como um todo, né? Eu lembro que eu falei com o João Willo, que é o par da Dani na parte de administração de pessoal, enfim, uma pessoa queridona. E eu digo, João, que máximo! E ele disse, sim, a gente está muito engajado, a gente está preocupado. Eu posso contar. A gente, na primeira semana, que foi ali na. Primeira semana que o assunto começou a ficar mais quente aqui no Brasil, que deu aquela. Opa, peraí, que foi inclusive a semana que a gente saiu também, e foi quem é dos escritórios, a gente foi para casa, né? A gente, junto com as. Eu acho que assim, ó, um primeiro movimento. Nós somos também um grande veículo de informação. Estamos na TV. Temos a internet ali como um serviço. Então, o primeiro grande movimento foi, junto com o Ministério da Saúde, junto com os órgãos responsáveis, OMS, tarará, organizar toda essa comunicação e deixar isso disponível de forma gratuita para todo mundo e para todo mundo poder acompanhar e entender o que estava acontecendo. Esse foi um grande movimento. Um outro movimento importante foi, junto com as outras operadoras de telecom, e isso eu acho que foi muito interessante também nesse momento que a gente está vivendo, é quase que uma quebra aí grande de paradigma, né? Assim, como que as operadoras se juntam, pensando em negócio, né? Aquela coisa do negócio, tal, e se juntaram, e aí fizeram, construíram essa campanha juntos contra o coronavírus, levando esse acesso e disponibilizando esse acesso. E aí teve movimentos com as próprias programadoras de você conseguir disponibilizar por um tempo sinais gratuitos para que as pessoas pudessem consumir, para que elas pudessem também, além da informação, também pudessem se entreter. Né? Porque também tinha essa coisa, estou em casa, preciso de entretenimento, como que eu consumo? Então, isso também foi um ponto bacana. Eu até trouxe aqui, eu vou até buscar algumas outras coisas que eu acho que vale de fato falar aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça. Mas eu acho que tem uma outra coisa que foi bacana, aqui ó, já achei. A gente disponibilizou acesso gratuito de serviços Wi-Fi também, que antes eram restritas aos clientes, né? Que é o Net, a rede Net Claro Wi-Fi, que tinham disponíveis em lugares públicos. Aumentamos a velocidade da banda larga, os planos com bônus diário, a liberação de canais de TV por assinatura. E aí teve um movimento que eu acho que é legal também falar, que é o seguinte, junto com o poder público e junto com dados, a gente fez um trabalho também de diagnóstico em relação ao nível de isolamento social, mapeamento de aglomerações, e tudo isso tem a ver com dados, não tem a ver só com o serviço que a gente disponibiliza e que os clientes veem ou que os clientes consomem, né? Então, tem um lado também da própria inteligência que a gente, junto com os ministérios, a gente fez esse trabalho. Ainda fizemos... Aí a gente teve campanhas de comunicação também, que foi o Ficar em Casa e Deixa o Sol Entrar, que eu achei super bacana que você colocou, e eu acho que é um filme também de reflexão e que é o que a gente acredita, que é o que a gente fala. E aí eu acho que isso é legal, né? Porque assim, é o para dentro e o para fora. É o que a gente fala pro nosso cliente e é o que a gente também está fazendo para dentro com os nossos colaboradores na medida do possível, né? Que é isso, como eu cuido de quem está no campo porque precisa estar no campo e como eu cuido das pessoas que estão em casa. Então, acho que tem uma coerência também no discurso que eu acho que é fundamental, né? Então, isso também foi um dos movimentos. E aí a gente teve o Hub do Bem com pequenas e médias empresas, porque principalmente as pequenas e os pequenos empreendedores também foram muito impactados. Então, a gente, junto com o pessoal da Claro Empresas, também criou uma forma de apoiar esses pequenos empresários. A gente também entrou com o Descomplica. A gente vive, né, o momento do Enem. E aí, muitos jovens com dificuldade, então a gente também
A gente zerou ali, então o jovem que tem o serviço da Claro, a gente zerou, então ele podia consumir todo o conteúdo do Descomplica para se preparar para o Enem. Então teve muitas iniciativas ligadas não só à questão do serviço em si, mas também a essa pegada social junto com o Instituto, para a gente entender de que forma que a gente conseguia e consegue apoiar esse momento tão crítico que a gente está vivendo, né? Dani, às Nossa, vezes a gente se pergunta assim, né? Como a área de comunicação de uma empresa de comunicação interna pode ser estratégica? Como que a gente pode atuar, enfim, junto? E eu lembro quando tu assumiu essa área, gente, todos os projetos que a NET, na minha época era a NET, né? A Dani estava junto. E assim, ela começou a dar um envelopamento com o Thiago junto, né? Petit. Formato. Então, a gente estava implementando o programa de qualidade, veio tudo diferente do que vinha antes. Então, ela começou a ter todo um cuidado que nenhum projeto mais queria sair sem ter a mão da Dani e da sua equipe. Porque cada vez que a gente convidava, né, a equipe da Dani para poder fazer parte, ficava muito mais bonito. Todo mundo quer fazer parte daqueles projetos, porque eles têm muito maiores, por causa do cuidado, do carinho. Ela sempre nos ajudou a pensar, bom, e como é que a gente vai fazer o treinamento da liderança? Vai ter agenda? Não vai ter, mas por que ter, né? Agenda física. Então, era todos os cuidadinhos, assim, que eu acho que a gente precisa disso, para também se sentir cuidado. Então, eu quero muito te agradecer como uma ex-colega, tá? Por tudo que tu fez, enfim, e contribuiu com a área. Te parabenizar pelo conhecimento todo que tu está tendo. A gente falou aqui de vendas, a gente falou de comunicação, a gente falou de relacionamento com o cliente, a gente falou de técnicos, a gente falou do Instituto Claro, né? Algumas perguntas que a gente, enfim, foram surgindo e tu mandou bem tudo. Então, quando a gente pensa assim em uma comunicação interna estratégica, hoje para mim tu é referência, sabe? Parabéns mesmo do fundo do coração. E eu não podia ter um presente melhor hoje, no dia do psicólogo, de estar contigo, uma colega de profissão, né? Podendo falar de como sim a psicologia pode estar sendo aplicada numa empresa gigante aí com uns 40 mil colaboradores da Claro, de uma forma tão assertiva. E às vezes a gente pensa comunicação interna dentro do RH, vocês, enfim, tem toda uma diretoria da qual tu é responsável, né? Então, nossa, muito legal te ver. Quero te agradecer demais. Ah, Helena, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que como está sendo bom, sabe, a gente poder ter esses momentos também de troca, de conversa. Eu acredito muito no poder do diálogo. A gente, dentro do Instituto, queria até fazer um convite rapidinho, só aproveitando. A gente também no Instituto Claro, se vocês quiserem seguir lá o @Instituto Claro, bacana, porque a gente tem promovido esses diálogos online que a gente fala sobre vários temas. E eu acho que o que a gente fez aqui foi dialogar, foi conversar, foi entender, foi trocar ideias, trocar com as pessoas que estavam aqui com a gente. E eu acho que isso é tão rico principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, como sociedade. Então, eu queria te agradecer do fundo do coração. Para mim teve muito significado esse reencontro nessa data, Sim. porque para mim isso também tem muita importância na minha formação, em quem eu sou. Eu queria te agradecer pelo elogio que você fez. Eu fico muito feliz e eu procuro, junto com o meu time, junto com a minha equipe, na comunicação, em responsabilidade social, no Instituto, a gente de fato fazer com o coração. Porque a gente está tocando as pessoas, né? A cada momento que a gente interage, a gente está tocando as pessoas. Então, se a gente puder tocar as pessoas de coração para coração, até uma frase do próprio Thiago, é muito melhor, não é? Então, se a gente pode fazer isso, acho que a gente tem que perseguir, tem que tentar fazer esse caminho, assim, é uma jornada. Então, eu fico muito feliz, de verdade, por ouvir isso de você. Fiquei muito feliz com o convite, conte comigo. E assim, ó, não se esqueçam, todos nós aqui que estamos assistindo, acho que nesse momento, em qualquer outro momento, eu acho que uma das questões mais importantes é a gente saber que a gente faz parte da solução. Seja na comunicação, seja na atuação social, seja em qualquer atuação, em qualquer área que nós trabalhamos, que nós estamos. Esse olhar de generosidade que tudo isso está nos provocando,
tenho certeza que vai fazer da gente um ser humano melhor. Então, E eu fico fica muito bobinho. feliz. Tá. A gente teve até chorinho nessa live, porque a gente entrou na outra, a gente fez uma live de 1h30. Faltou tempo. Queridona, beijo pra ti. Sim, todo mundo aqui fazemos parte